Número 7. Para pintar a fachada lateral de um prédio, os pintores utilizaram duas escadas, AD e BE, que formam entre si um ângulo de 45 graus, conforme mostra a figura. Sabendo que x mede 10, gente, então x mede 10 e y valerá. Então, pessoal, aqui nesse caso, eu vou fazer para vocês aqui do ladinho, na luzinha, um esboço desse desenho, tá? Então, sabendo que x vale 10, x está aqui. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem, eu vou passar aqui na lousinha para vocês o desenho dessa situação. Então, aqui tem uma linha. Esse aqui é o prédio, tá bom? Aí, aqui forma um triângulo. Aqui tem um ângulo reto, tá vendo? E aqui, um pouquinho mais depois, tem um ponto B, tá? Então, aqui tem um ponto B e aqui tem um ponto A, certo? Aqui foi passado um valor para esse ângulo. Este ângulo aqui mede 45 graus, tá? Aqui em cima eu tenho um ângulo X que também foi passado no enunciado, que mede 10 graus, beleza? E esse aqui é o ângulo Y, é o valor que nós queremos saber quanto vale esse ângulo Y. Este ângulo aqui a gente não conhece o valor, tá bom? Mas então vamos começar a partir daqui, ó. Vocês já sabem que a soma dos ângulos internos de um triângulo, então quando eu pego um triângulo, qualquer triângulo, e eu for somar esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser sempre igual a 180 graus. Nós já estudamos isso esse bimestre. Então, quando a gente soma todos os ângulos internos de um triângulo, a soma tem que ser igual a 180 graus, certo? Nesse caso aqui, eu vou começar a análise estudando esse triângulo aqui, ó, esse maior. Tá vendo? Por que eu escolhi esse triângulo maior? Porque esse triângulo maior tem dois ângulos conhecidos, que é o ângulo de 10 graus e o ângulo de 90 graus. Então, para saber quanto vale este ângulo aqui, ó, tá vendo? Que é o ângulo B, eu vou fazer 90 mais 10. Então, eu faço 90, que é esse, 90 mais 10, que é esse, e vejo quanto falta para chegar no 180. Então, quanto faltar para chegar, então, 10 mais 90, a quantidade que falta para chegar no 180 é o valor desse ângulo aqui. Entenderam como vocês vão calcular este ângulo? Pode perguntar. Certo? Não entendi, professora, dessa parte. Tá, então fala para mim qual que é a soma, quanto é que tem que ter a soma dos ângulos internos de um triângulo? É que? Do triângulo? É, que a você soma falou? dos ângulos É internos 180? é 180. Aqui você tem um triângulo, certo? Você conhece esse Certo. ângulo que vale 10 e você conhece esse ângulo que vale 90. Como é que você faz para encontrar esse outro ângulo aqui? Pode me falar. Acho que você soma 90 mais 10, né? Isso. E aí, quanto que falta para chegar em 180? Exatamente. Este é o valor que você vai colocar aqui nessa interrogação. Você entendeu agora? Agora sim. Professora, e vamos supor, 90 mais 10, 100, né? Aí, o que falta para chegar em 180 é 80. Aí o B vai ser 80. Só que, e o Y? Não é pra saber o valor? Calma. Primeiro que você já contou a resposta que não era para ter contado, tá? Mas tá certo o que você falou. Como é que você vai fazer? Se você, agora vamos lá, já calculou esse valor, esquece um pouco o triângulo agora. Agora, de novo, vamos lembrar de ângulos suplementares. Vocês vão conhecer esse valor. Vocês já sabem como calcular esse valor. Então, vocês vão vir aqui e vão ver qual que é o suplemento dele. Quando vocês calcularem o suplemento desse ângulo, então, quanto esse número aqui vai faltar para chegar no 180? Esse vai ser o valor deste outro ângulo aqui, ó. Tá vendo? Entenderam isso? Como é que vocês vão fazer para calcular o valor desse ângulo? Desse ângulo, vocês entenderam? Então, é só ver quanto esse ângulo aqui que vocês vão ter calculado, falta para chegar no 180, vocês vão ter o valor desse ângulo. Tá certo? Entenderam? O número que tá ali no perto do B é pra fazer
o outro para fazer quanto falta para chegar no 180, que é o outro lado, né? Isso. E aí você vai, isso mesmo, aí você vai descobrir esse lado. Pronto, descobriu esse valor. Aqui você vai ter esse valor, vai ter o 45, só falta saber o Y. Mas isto aqui, esta figura aqui é um triângulo, né? E vocês vão conhecer dois ângulos. Então, como é que vocês vão fazer para chegar no Y? Vai fazer esse mais esse. E o quanto faltar para chegar no 180 será o valor de Y. Entenderam como faz esse exercício? Sim. Certo? Então, aqui, vocês vão saber que valor é esse. Então, vocês vão fazer esse mais esse. A quantia que faltar para chegar no 180 será o valor de Y. Então, essa foi a explicação do exercício número 7. Gente, não esqueçam de colocar todos os cálculos que vocês realizarem na folha de prova para me mostrar, tá bom? Esse exercício é um exercício que é de múltipla escolha, tá bom? Eu quero que nesse caso, no caso desta atividade, vocês coloquem todos os cálculos, mesmo que vocês façam cálculo mental, eu quero que vocês coloquem a ideia de vocês na folha para mim, tá bom? E aí aqui vocês vão escolher uma das alternativas que vai ser referente ao valor a Y. Não coloquem somente um X na resposta correta. Façam a demonstração dos cálculos. Façam as marcações aqui. X vale tanto, Y vale tanto, esse ângulo vale tanto, esse ângulo vale tanto. Marquem todos esses valores no desenho e façam um cálculo de todos esses valores para mim. Quem apenas colocar no gabarito a alternativa C é a correta, a alternativa B é a correta, a alternativa A é a correta, vai tomar um belo de um errado no exercício. Coloque a demonstração do cálculo para mim. Fui bem clara em relação a isso? Está gravado, porque na hora que eu for corrigir, eu vou pegar e vou mostrar o vídeo. Ó, tá vendo essa parte aqui do vídeo? Você não fez o cálculo, por isso eu coloquei errado. Eu cobrei, eu falei e está gravado. Agora eu tenho até prova, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não. Tá. Exercício 8. Resolva as expressões numéricas a seguir. Então, pessoal, no exercício 8 são várias expressões numéricas, né? Gente, como é que vocês vão resolver as expressões numéricas? Da forma de sempre, tá bom? Então, aqui eu tenho o oposto de menos 3,2. Então, vocês vão ver qual que é o oposto. Vão colocar aqui. Aqui, gente, tem uma divisão de fração, tá bom? A divisão de fração, eu ainda não expliquei para vocês como faz. Então, como eu ainda não expliquei, eu vou resolver somente a primeira linha, tá bom? Aonde essa parte da divisão já vai estar desenvolvida. Então, com a parte da divisão desenvolvida, vocês vão fazer o restante do cálculo, tá bom? Só a primeira linha eu já consigo resolver ela para vocês, tá? Gente, o conceito de divisão de fração é o assunto que nós vamos ter amanhã na nossa aula. Então, amanhã vocês já vão começar a estudar divisão de fração. É o nosso próximo assunto. Por isso, eu já coloquei ele na atividade avaliativa, para eu não repetir esse assunto na nossa próxima avaliação. Se bem que expressão numérica eu sempre coloco, né? Mas vamos lá, ó. O primeiro exemplo da expressão numérica que eu passei para vocês, a primeira atividade, é 5/3 menos, então o oposto de 3,2 menos 4 vezes 7 dividido por 1/7. Então, aqui eu tenho uma divisão de fração, tá bom? Essa aqui eu vou copiar normalmente, 5/3. Aqui já faz o oposto, então o oposto de menos 3,2 é mais 3,2. A regra para divisão de fração é a seguinte: copia o primeiro número, então esse aqui é o primeiro número, e multiplica pelo contrário do segundo número. Então, o primeiro número é esse, 4/7. O sinal aqui é negativo, fica o sinal negativo. Então, eu copio o primeiro número, que é 4/7, e eu vou multiplicar pelo contrário do segundo. Então, aqui eu tenho 1/7, vai ficar 7/1, certo? Então, vocês vão continuar a resolução dessa expressão numérica a partir de aqui. Não tem mais divisão, agora é multiplicação, e multiplicação vocês já sabem fazer. Então, a partir daqui, vocês continuam a desenvolver a expressão numérica. Dica! Esse 3,2 aqui não vai ser o caminho mais fácil.
O caminho mais fácil para resolver essa expressão numérica, então dica, faz 5 dividido por 3, escreve essa fração toda na forma decimal, então toda ela com números com vírgulas e resolve. Vai ficar mais fácil. Esse é o melhor caminho para vocês resolverem. A resposta dessa... Se bem que 5 dividido por 3 vai dar um número com dízima. Deixa eu só conferir isso aqui. Se der um número com dízima, você vai ter que colocar tudo na forma decimal mesmo, tá? Então aqui é 1, 3 resta 2. Ah, vai dar uma dízima periódica. Não escrevam todos na forma decimal. Esquece essa dica de escrever na forma decimal, tá bom? Escreve tudo na forma de fração e soma esses valores, tá bom? Então, resolvam essa expressão numérica. Vocês copiaram o que está aqui na lousa? Sim. Certo, então agora eu vou passar para vocês a expressão da alternativa B. Pessoal, prestem atenção. Eu não vou resolver para vocês. Quem vai resolver são vocês, tá bom? Eu ainda não resolvi essas expressões. Assim que eu tiver a resolução delas, depois eu passo a resposta final. Amanhã mesmo eu já passo para vocês a resposta final, só para vocês conferirem se o cálculo de vocês está certo. Agora, eu não vou calcular nada disso aqui para vocês, tá bom? Se tiver pergunta sobre como fazer o cálculo, pode perguntar, eu vou responder. Mas eu não vou calcular nada para vocês. Pode falar. Pode falar. Porque que você colocou, trocou, tipo, antes era 1/7, depois ficou 7. Porque eu apliquei aqui a regrinha da divisão de fração. E como eu disse, esse é assunto para aula de amanhã. Aqui eu já coloquei ela no ponto da multiplicação. Porque a divisão e a multiplicação são operações inversas, tá? Mas para vocês dividirem uma fração, quando aparecer uma divisão de fração, você sempre copia o primeiro algarismo, que é 4/7, e multiplica pelo contrário do segundo algarismo, que é 7/1. Amanhã eu vou fazer uma explicação mais detalhada. Portanto, eu não estou avaliando se vocês sabem, se estão... Olha aqui, ó, tem alguma divisão aqui nessa linha? Eu não estou avaliando se vocês sabem dividir. Eu estou avaliando se vocês sabem multiplicar. É isso que eu quero saber, tá bom? Por isso eu já fiz essa primeira parte e amanhã sim eu vou começar a cobrar de vocês a divisão, tá bom? Quer perguntar? A prova tá entregar hoje, né? Dia 24. Ah, tá. Então agora eu vou apagar essa daqui e vou fazer a próxima linha, porque na próxima linha também tem uma divisão. Ah, mas na alternativa B eu não vou fazer não, porque a divisão que tem ali, a divisão que tem aqui é uma divisão com números decimais, e aí vocês já sabem fazer. Então aqui vocês vão fazer 15,3 dividido por 5,1. Como tem uma casinha depois da vírgula aqui, uma casinha depois da vírgula aqui, vocês podem cancelar essa vírgula e fazer o número 153 dividido pelo número 51. Então, vocês podem realizar essa divisão e aí vocês já chegam na resposta direta desse cálculo, né? Desprezando a vírgula, porque tem vírgula nos dois. Como tem vírgula nos dois, não altera o resultado final, vocês cancelando as duas vírgulas. Vírgula, uma casinha só, tá bom? Então, aqui, expressão numérica, vocês vão resolver. Divide, depois que dividir, soma. Depois que tiver tudo resolvido, vê o oposto e aí junta com menos 1,2, tá bom? Aqui, sim, vocês podem fazer tudo na forma decimal. Não precisa, esse número, transformem ele na forma decimal. 3 dividido por 2 é igual a um decimal exato, não é uma dízima periódica. 3 dividido por 2 é igual a 1,5. Então, vocês vão somar 1,5 com o resultado dessa divisão. Não esqueçam de fazer o jogo de sinal. Menos com menos, a resposta aqui vai ser positiva. Então, vocês vão fazer mais e mais, tá bom? Mas primeiro vocês vão ter que fazer essa divisão aqui, tá certo? Alternativa B e tem alternativa C. Acabou? Acabou. Muito fácil, né? Então, essa é a atividade avaliativa bimestral de vocês, que vale 5 pontos da média bimestral. Então, agora, pessoal, o que nós vamos fazer eu vou deixar vocês agora, nós ainda temos tempo de aula, é 9h52, eu ainda tenho 20 minutos com vocês de aula. Eu vou deixar vocês agora resolverem as contas de vocês. Eu vou aproveitar e vou sentar aqui também, vou fazer a expressão numérica para passar o resultado final para vocês já agora, tá certo? E aí vocês podem fazer a atividade avaliativa de vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar. Professora, posso te mandar a foto da resolução, mesmo que eu não tenha impresso a folha? Você vai considerar? Sim, eu vou considerar.
desde que haja a resolução dos cálculos. Então, quem já quiser fazer atividade avaliativa e me entregar para ficar livre desse assunto, já pode fazer isso também, tá bom? Então, eu tô aqui com vocês agora, façam a atividade, qualquer dúvida eu tô à disposição, só que eu vou encerrar a gravação, porque esse privilégio de tirar a dúvida agora, durante a realização dos exercícios, esse privilégio pertence aos alunos que estão presentes, tá certo? Tchau, para quem não está presente, assista o vídeo e faça a atividade que eu sei que vocês vão conseguir.